Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao 22. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram feitas e criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele reconciliou, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Amém? Amados, esse texto da palavra de Deus nos revela algumas coisas muitíssimo interessantes. Mas antes de entrar no texto que nós acabamos de ler, há alguns anos atrás, a NASA, que é uma empresa americana, descobriu algo e divulgou, numa pesquisa que eles descobriram que existe hoje, a gente já sabe, um grande buraco negro. Mas eles chegaram à conclusão, depois de averiguarem tanto tempo atrás, que não era um grande, mas eram dois grandes buracos negros na história. E esses buracos negros, não sei como, bateram um com o outro e formaram esse grande buraco negro que nós temos em nosso país. Isso e essa afirmação vem de encontro à teoria da evolução do nosso universo. Vem de encontro a essa teoria. E eles afirmavam que esse momento histórico, que aquele momento subia como que um som da galáxia, para, cremos nós, glorificar a Deus. O universo fala, Jameson, o universo fala. Isto é incrível, mas o universo fala. No final da reportagem, irmãos e amigos, o jornalista revela que é a ideia de Einstein, há 100 anos atrás, que o universo falava. Ele já dizia isso. Mas eu vou mais ainda falar aos irmãos. Mais longe, a Bíblia já afirmava lá atrás que os céus proclamam a glória de Deus. Como é que é? E o firmamento proclama bem forte: os céus declaram a glória de Deus. Então o texto bíblico tinha razão. O universo adora ao Senhor nosso Deus. E eu vou falar também hoje, nesse texto que nós acabamos de ler, que era um lindo hino cantado na igreja primitiva, no século I, ainda no período de Cristo. E é importante que a gente entenda que esse texto, irmãos, ele exalta Jesus acima de todas as coisas. Ele declara que Jesus é o Deus visível, imagem do Deus invisível. Deus visível, a imagem do Deus invisível. Deus se revelou em Jesus, Ele se fez carne em Jesus. Jesus, portanto, é tudo aquilo que nós queremos e precisamos em nossas vidas. Ele está acima de toda a criação, de todo o universo e do mundo que nós vivemos. Em primeiro lugar, amados irmãos, Jesus é superior, a superioridade de Cristo sobre o universo, as galáxias todas aí. Jesus é superior a tudo isso. E a gente precisa entender e glorificar a Deus por isso. No verso 16 do texto, diz:
pois dele foram criadas todas as coisas do céu, da terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por quem? E para ele, por ele e para ele. Antes desse versículo tem o 15, que diz que Cristo é a expressão visível do Deus invisível. O texto ainda fala que ele é o primogênito de toda a criação. Aqui essa palavra primogênito não tem nada a ver com nascer primeiro antes do outro. Não, a visão não é essa. É aquele que fica com maior parte herdada do seu pai. Os leitores da Bíblia sabem que existe um texto, não é, de Jacó e Esaú no Antigo Testamento, onde Jacó, não é, como quem enganou um pouco Esaú para pegar de Esaú a bênção de ser o primogênito e receber do seu pai Isaque a bênção de ser primogênito. Longe de declarar que Jesus foi criado, ele salienta que Jesus é o alvo de toda a criação, a minha e a sua criação, de toda a criação, da árvore que você tem lá em casa, das estrelas do céu, tudo isso proclamam a glória do Senhor Jesus, irmã Ritinha, a glória do Senhor Jesus. Nós devemos louvar a Deus por isso. O apóstolo Paulo aqui quebra uma velha heresia do quarto século, quando os arianos diziam que Jesus era a primeira criação de Deus. Ele não era Deus, por isso era um Deus menor. E hoje, infelizmente, também temos alguns grupos que pensam assim, como por exemplo os Testemunhas de Jeová. Não acreditam que Jesus é totalmente Deus. Por isso, queridos, é necessário que a gente entenda e defenda que Ele é o agente da criação. Nesse próprio texto, pode voltar, por favor, pode voltar para o texto, não é? O apóstolo Paulo bota duas palavras aí interessantes. Foram criadas por e para. Por que por? Por que por? Ele é o agente da criação. Foram criadas por Ele. Por Jesus, todas as coisas foram criadas, irmãos. Criadas por quem? Por Jesus. Ele é o agente da criação. E depois para Ele. Por que para Ele? Ele é o objetivo final de toda a criação. As nossas vidas vai ter um final. O objetivo final das nossas vidas é Cristo Jesus. É nele que as nossas vidas têm o fundamento para o dia final, para o dia da volta do Senhor, para o dia que nós vamos nos encontrar com Ele. Por isso o apóstolo Paulo coloca, por Ele, foi Ele que fez, e para Ele, Ele é o objetivo da nossa criação. Portanto, agora podemos afirmar que todo homem encontra seu objetivo de vida só em quem? Só em quem? Em Jesus Cristo. Só no Cristo nós encontramos o final para as nossas vidas. E é interessante nós percebermos isso. Nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre essa questão de Jesus como Deus. Vamos lá, irmãos. Ele diz, eu e o Pai somos dois? Somos um. Ou seja, Deus e Jesus formam uma única pessoa. O próximo texto, irmão. Isso aí, Jesus reclamando com Filipe. Filipe sempre dando trabalho, não é, Filipe? Então, o que é que aconteceu? Vamos ler todos juntos aí para a gente despertar um pouquinho, vamos lá? Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? O que é que Jesus está dizendo aí? Quem vê a Jesus, vê o Pai. Os dois são uma só pessoa. E Filipe pede para ele, mostra-nos o Pai. Depois de tanto tempo junto com Filipe. Faz sentido, irmãos? Claro que não faz sentido. Claro que não faz sentido. É interessante notar que no batismo de Jesus, não tem esse texto ainda aí, certo? No batismo de Jesus, quando João estava batizando Jesus, disse que o céu se abriu. E uma voz que dizia o quê? Meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Deus falando do céu. Desceu como uma pomba, simbolizando o Espírito. E Jesus estava ali, a Trindade estava completa no batismo de Jesus. Queridos, é importante entender essas verdades da palavra de Deus. João 10, 38. Para que saibam, o quê? Para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai.
O Pai está em mim e eu no Pai. É importante entender essa verdade da palavra de Deus. O Pai estava nele e ele estava no Pai. Eles andam juntos, são a mesma pessoa. São a mesma pessoa. E é importante entender essa verdade. Pode passar, irmã. Paulo, no versículo 15, diz: ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Essa imagem aí que Paulo está falando não é uma imagem, um símbolo de Deus, não. Dá a ideia da palavra que comunica que Cristo participa da natureza divina de Deus. Por isso Deus usou para se manifestar a nós. Não é a mera cópia. Não é, Paulinha, não é uma mera cópia de jeito nenhum. É Deus feito carne. É Deus em nós. É a perfeição do próprio Deus que se torna humana para participar da minha vida e da sua vida também. Jesus, para nos salvar, tinha que participar da nossa vida. Ele tinha que enfrentar os problemas que aqui nós enfrentamos. E ele enfrentou todos os problemas, todas as tentações. Mas ele saiu sem perder. Ele foi vencedor. Ele é o Deus feito homem que viveu entre nós. Amém, irmãos? Está muito fraco. Amém, irmãos? Ele é o Deus feito homem. Esse Deus que se manifestou em Jesus. Porque Deus não se revelou aos homens de uma forma direta? Porque nós somos pequenas criaturas e Deus é extremamente grande, maravilhoso, glorioso. Ele tinha que se revestir de um homem para estar entre nós. A imagem representante exata do Senhor. Deus não poderia agir de outra forma senão na pessoa de Jesus Cristo. Amém por isso? Amém, irmãos? Deus só podia se revelar como homem na pessoa de Jesus. Por favor, vamos ler esse texto todos juntos, vamos lá. Ele é, não está fraco, todo mundo, vamos lá. Ele é bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita numa luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja a honra. Amém. Amém. E eu destaquei aí de vermelho o único soberano. Por que o único soberano? Porque eu quero dar destaque aí, porque ele era Deus, então o único soberano. Existem algumas formas de religiosidade, irmã Maria José. Isso algumas formas. Existe o monoteísmo, que defende o quê? Que Deus é um, devemos adorar a uma pessoa. E o politeísmo, que devemos adorar a muitos deuses. Qual é a nossa religião? Defende o quê? O mono ou o poli? O mono, nós somos monoteístas, porque cremos num só Deus. Se Jesus não fosse Deus, nós teríamos Deus Filho e Deus Espírito Santo. Teriam 3 deuses para nós adorarmos, mas as 3 pessoas vivem em conformidade, têm a mesma justiça, o mesmo amor, a mesma misericórdia. Amém, irmãos? É importante entendermos essa verdade da palavra de Deus. Por isso que o único soberano, Jonathan, que é o Senhor Jesus Cristo. Cristo é a revelação máxima de Deus. Nós encontramos tudo que Deus quer ser na pessoa de Jesus. Amém? Por isso que a Bíblia fala, que Paulo aí fala, que ele é a imagem visível do Deus invisível. Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Segunda coisa, vai interessar a nós agora todos aqui, a superioridade de Cristo sobre a igreja. Sobre a igreja. Pode passar, irmã. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Verso 18 do texto que nós lemos. A igreja, irmãos, nós, atenção, Alexandre, nós somos porta-vozes da mensagem de Jesus, que Jesus sempre proclamou. Durante muito tempo, governos de direita e de esquerda quiseram fechar a igreja, mas a igreja continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Os membros eram fortes, os pastores eram fortes. Hein, irmãos? Foi isso que garantiu a igreja até hoje. Era a membresia forte, né? Influente, os pastores fortes, que impediram essas coisas. Não, e não, e não. Porque o Senhor da igreja não permitiu que a fechasse.
não permitiu que a fechasse. O Senhor merece toda a honra e toda a glória. Por isso, irmãos, sempre houve governo de esquerda, de direita, de centro, que quis e queria e às vezes quer fechar a igreja. Na Coreia do Norte é proibido se falar de Jesus. É proibido se falar de Jesus na Coreia do Norte. Em países muçulmanos é proibido também se pregar o evangelho. Hoje o Zenir estava escutando, eu também pude escutar um pouco, a história de um príncipe, era filho de um rei no Marrocos, não é? Ele se converteu, porque quando você chega no grau de estudar a universidade, eles dão uma porção da Bíblia. Não é para você estudar não, Adeval, é para você criticar aquela porção que ele deu para você fazer. Só que ele, lendo aquele texto, Deus falou ao seu coração, e ele se converteu. Mas é interessante que o pastor Iago, se eu não me engano, né, perguntou para ele: como é que foi na sua casa? Quando você foi comunicar a seu pai, sua mãe, seus irmãos, essa história. Aí ele disse que estava vendo a festa do Cordeiro, não é? É uma festa lá invocada que eles têm lá. Aí o filho mais velho geralmente pega o cordeiro e sacrifica, lembrando de Ismael, lá do Antigo Testamento, né? Tem Ismael, Isaac. Aí ele foi fazer isso. Aí ele disse ao pai: papai, eu não vou fazer não. Por que, meu filho? O pai tinha diabetes lá em cima. Porque eu creio no Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que por mim morreu na cruz e me salvou. E ele não fez. E o pai ficou tão chateado, acho que a pressão foi lá para 500, que caiu de costa. Os irmãos ficaram tudo encostados na parede. A mãe correu para acudir o pai, mas ele não voltou atrás. Ele foi expulso de casa. Ele estava aqui na consciência cristã. Irmãos, é importante a gente entender, esse evangelho quebra barreiras. Lá na Coreia do Norte tem uma multidão de crentes que a gente nem sabe, porque Deus investe naquelas pessoas ali, pessoas simples, que não tem nada, mas tem um coração e uma alma que Deus quer para ele, em nome de Jesus. É o Senhor da igreja que defende exatamente a igreja. É interessante que esse texto que nós usamos aqui, de Mateus 16, Jesus chega e pergunta: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Para os discípulos, né? Aí alguns dizem: olha, João Batista, Jeremias, ou profeta, outros profetas. Aí ele volta assim para aquele grupo, Raquel, e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro surge com uma resposta fantástica, maravilhosa, só inspirada por Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o que é que Jesus faz? Jesus elogia e diz: sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, a pessoa de Pedro, mas sobre a palavra de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é o alicerce de toda a igreja genuinamente cristã. Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo é Deus, Cristo é Deus. Devemos crer nisso e pregar isso, porque é verdade. Devemos crer isso e pregar isso. Essa é a mensagem fundamental da igreja. Jesus era pleno de Deus, pleno de Deus. E dizer essa verdade é a nossa principal missão, é a razão de ser da igreja. É importante entendermos isso. Próximo texto, irmão. Pois em Cristo habita corporalmente toda o quê? Plenitude da divindade. Ou seja, como eu acabei de dizer, Deus é pleno em Jesus. Pleno em Jesus. No corpo de Jesus, Deus é pleno. Ou seja, Jesus é Deus realizando as coisas que Ele fez aqui. Amados, existe algo importante sobre Jesus como Senhor da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a igreja decide tomar algumas atitudes que o Senhor não compartilha, que não agrada o Senhor, Amados, como servos de Deus que somos, agradar ao Senhor deve ser o nosso maior desejo. Agradar o Senhor deve ser o nosso maior desejo, desde João ali atrás até Jéssica aqui à frente. Todos nós, e quando eu falo todos nós mesmos, da criança ao ancião, todos nós devemos viver para agradar o Senhor Jesus. Agradar o Senhor Jesus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte para ela: você vive para agradar a Jesus? Você vive para agradar a Jesus? João, você vive para agradar a Jesus, João? Nós vivemos para agradar a Jesus?
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos aqui creem em Cristo como Salvador? Levanta a mão, quero ver. Quantos creem em Cristo como Salvador? Creem em Cristo como Salvador, amém. Quantos creem que Jesus é Deus? Quantos creem que Jesus é o Espírito Santo que age sobre você? Amém. Ótimo. Agora vamos a outra pergunta, que seja talvez um pouquinho mais difícil. E nós somos de quem? De Jesus. Ele é nosso e nós somos dele. Agora vem a pergunta que ninguém precisa responder. Quantos aqui se entregaram totalmente a Jesus? Quantos aqui vivem uma vida dirigida totalmente por Jesus? Quantos aqui desejam fazer só a vontade de Jesus? Quantos aqui desejam entregar a sua vida todo dia mais e mais a Jesus? Quantos aqui desejam entregar a Jesus um louvor espiritual que vem do coração? Quantos aqui? Quantos aqui? Em casa você deseja fazer isso também? Entregar a sua vida totalmente ao Senhor? Quantos aqui? Jesus é nosso Salvador, não é? Nosso Deus, nosso consolo. Ele é isso sim. Mas nós somos o que para Jesus? Somos o que para Jesus? Irmãos, se formos para Jesus o que Ele é para nós, a nossa vida vai estar com os destinos ligados a Ele. Jesus é o que da igreja? Cabeça da igreja. Em terceiro lugar, por favor, superioridade de Cristo sobre o mundo mal. Está aí a imagem de Jesus morrendo na cruz para nos resgatar deste mundo mal que nós vivíamos. Vamos ao texto, irmãos. Eu gostaria de ler com todos os irmãos, todos. Vamos lá. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz derramado da cruz. A Bíblia fala do inferno, isso é verdade, mas também a Bíblia fala que esse inferno é para aqueles que morrem sem crer em Jesus. Queridos, havia uma harmonia entre Deus e o homem, uma harmonia que foi destruída pela insegurança e pelo orgulho e prepotência de Adão lá no Antigo Testamento. E é interessante que Jesus veio, irmão Dene, veio para restaurar o que foi quebrado em Adão. Então quando Jesus vem e morre na cruz por nós, foi para salvar quem? A nós, a mim e a você. Queridos, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,18: restaurados de glória em glória. Restaurados de glória em glória. Não é para trás, é para frente. Restaurado de glória em glória, glória em glória. É para frente, não pode ir para trás, irmãos. É para frente, não pode ir para trás. É querer, como os jovens estão querendo, um congresso, né? Um passo a mais, um passo a mais, um passo para frente. Não podemos dar passos para trás, o passo é para frente, em direção a Jesus. Jesus é a meta das nossas vidas. Ou a gente segue dessa forma, querendo obedecer a Deus, agradar a Jesus em tudo, ou as nossas vidas, eu fico preocupado com elas. Preocupado com elas. Meus amados, esse projeto de reconciliação existe quando eu tenho a visão que eu sou pecador. Quando você tem a visão que você é pecador. Quando nós temos a visão que nós somos pecadores e precisamos desesperadamente da morte de Jesus para ser a nossa morte. Eu sou inimigo de Deus, eu tenho que me transformar em amigo de Deus. Eu dependo de Deus, eu tenho que precisar dele e deixar que a misericórdia dele nos alcance, ou me alcance. Ou me alcance. A mensagem da cruz tem poder para redimir o homem e restaurar a vida de qualquer pecador. Se você continua ainda uma vida de pecado, distante de Deus, saiba que hoje Deus pode retomar a sua vida para Ele, através de Jesus, Amados, em 1 Pedro, não tem esse texto aí, irmã. 1 Pedro 2,10, Pedro diz assim para a gente, irmão Dalves: antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus.
Não havia recebido a misericórdia, agora receberam a misericórdia. O que é que Pedro está dizendo? Nós não éramos povo de Deus, mas agora somos, porque recebemos o quê? A misericórdia de Deus. Nós só somos salvos, sabe por quê? Não é porque somos bonitinhos, porque fazemos coisas boas, porque somos batistas ou o que quer que seja. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus revelada em Jesus. Ele veio para nos resgatar deste mundo mau, de trevas. Deste mundo mau, de trevas. A misericórdia é agir com menos rigor do que a gente merece. Quando eu digo assim, irmão Lemos, vamos orar pela igreja, pedindo misericórdia pela igreja. O que é que ele vai orar? Pedindo o que ao Senhor? Misericórdia. Mas o que significa misericórdia? Agir com menos rigor que a igreja merece. Que a igreja merece. Misericórdia, irmãos, está revelada em Jesus. Na vida, na morte, na ressurreição de Jesus. Na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Falar do Evangelho, irmãos, ao falar do Evangelho, eu tenho que levar a sério essa questão do pecado, irmão Evanildo. Do pecado, irmã Silvana Paula. Porque o pecado é uma coisa séria. Eu não posso brincar com o pecado. Eu não posso adular o pecado. Algumas vezes já preguei aqui e falei do camelo que queria entrar na barraca que o homem estava montando no deserto. E o camelo botou a cabeça por debaixo e começou a entrar. Mas o homem deu um chute e o camelo tirou a cabeça. Aí o camelo depois colocou a cabeça. Aí ele deu um chute e o camelo saiu. Aí depois voltou, disse, não, só a cabeça não tem problema não. Aí depois o camelo fez o quê? Colocou o seu pescoço. É só o pescoço, ele está com frio, deixa ele ficar aqui dentro. Depois colocou os ombros. Depois entrou. E a cabana, a tenda que ele tinha amado, caiu. Sabe por quê? Não podemos brincar com o pecado. O pecado é algo muito sério, irmãos. Quando nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de quem? De Deus. Quando você peca, quando eu peco, nós nos tornamos inimigos de Deus. Quando você que está em casa peca, você se torna inimigo de Deus, ou inimiga de Deus. É importante a gente pensar um pouco mais sobre as nossas ações diante do Senhor. E o poder do pecado só pode ser vencido pelo poder regenerador da ação de Deus na cruz do Calvário. Sem pregar a cruz do Calvário e a salvação em Jesus, nós não estamos pregando o Evangelho do Senhor. E nesta reconciliação é colocada, irmão Natan, sobre um ato histórico de Jesus, ali na cruz do Calvário, que ele levou sobre si os nossos pecados. O derramar de sangue de Jesus, a cruz de Jesus, são o preço da vitória de cada um de nós. E se você ainda não tem essa vitória, sendo membro dessa igreja ou de outra igreja, saiba que Deus deseja lhe conferir essa vitória hoje. Essa vitória hoje. Amados, eu não amo a cruz do Cristo, eu amo o Cristo da cruz. Os irmãos entenderam? Eu não amo a cruz do Cristo, eu amo o Cristo da cruz. Eu amo a mensagem da cruz, pois ela pode transformar. Reconciliação aqui, irmãos, tem um aspecto moral e ético. O homem alcançado pela graça, no verso 22, não é? Ele se torna livre da culpa. Ele se torna santo e culpável, livre da acusação. O verso 22 fala sobre isso. Ou seja, o homem que é um idólatra, ele vai adorar agora a quem, Raquel? A quem ele vai adorar? Somente a Deus. Ou uma mulher idólatra, um homem ou uma mulher prostituído. Vamos ver agora para o seu marido e para a sua esposa. Se você não casou, mas quando casar, vai viver para o seu marido e para a sua esposa. Irmãos, isso Deus muda através da cruz do Calvário. Através da cruz do Calvário. Eu estava dando um estudo essa semana para a irmã Ladijane e a irmã Bia na casa delas, e eu perguntei para elas: quem é pior para o crente, o pecado ou o diabo? Eu faço a pergunta para vocês: quem é pior para nós como crentes, pelas pessoas que estão aqui, que eu espero que tomem a decisão e se tornem crentes verdadeiras do Senhor? Quem é o pior? Pior inimigo? É o diabo ou o pecado? Hein? É o pecado. Porque quando nós caímos por causa do pecado. O diabo não pode nos levar para o inferno se nós não pecarmos.
Ele lança a tentação para que nós possamos cair e Ele nos carregar com Ele para o inferno. O diabo não leva ninguém para o inferno se não permitirmos que Ele assim o faça através dos nossos pecados. Os alcoólatras passam a beber da água da vida. Os traficantes de drogas passam a amar a Deus e viver em função da palavra dEle. Os fofoqueiros passam a ter uma vida que não vai se preocupar com outras vidas, a não ser com a sua própria vida diante de Deus. Se você tem esse problema de fofoca na sua vida, peça a Deus que lhe livre disso, em nome do Senhor, que lhe livre disso e concentre na sua vida. Para os angustiados e murmuradores, possam ser livres da angústia e adorar a Deus com as suas vidas e com suas palavras. Irmãos, este é o verdadeiro Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho que devemos pregar, tanto aqui na igreja como em casa e na sua própria vida. Esse é o verdadeiro Evangelho, que faz diferença, que muda destino, transforma corações e volta a ligar a gente a quem? A Deus. Volta a ligar a gente a Deus, de João até Jéssica aqui. Todos podem ser ligados a Deus novamente através da cruz do Calvário. Verso 19, acho que não tem aí, tem sim. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Aí nós estamos voltando a falar sobre Deus em Jesus. O original grego é edokel. O que significa edokel? Considera bom, consiste, está assim, deleita-se nisso, ou seja, é um prazer, é agradável a Deus, está totalmente em Jesus. Está totalmente em Jesus, é do agrado de Deus. É do agrado de Deus. Deus tinha prazer em habitar totalmente em Cristo. Era agradável a Ele. A existência do homem Deus foi projeto do Senhor Deus. Amados, amadas, jovem, adolescente, adulto, ancião, preste atenção. A cada momento da história de Jesus pertence à ordem eterna. Cada palavra que Ele proferia, preste atenção, cada palavra que Jesus proferia, cada palavra, era Deus que estava falando. Cada ação de Jesus era Deus agindo. Cada milagre de Jesus era Deus agindo através de Jesus. Jesus foi o externar da glória de Deus, da manifestação de Deus. Amados irmãos, a natureza divina se externava em tudo o que Ele fazia. Por isso, Jesus é soberano sobre o mundo mau. Sobre o mundo mau. Queridos, para concluir a nossa reflexão nesta noite, por favor, conclusão. Superioridade de Cristo sobre o universo. Coloque, irmão. Ele não foi criado, Ele participava da criação. Jesus não é a primeira criação de Deus, Ele participava com Deus da criação do universo. Tornou-se alvo da criação. Lembra do pó e para? Ele foi criado, Ele criou o pó e foi criado, nós somos criados para, ou seja, Ele nos criou para Jesus. Terceiro, a superioridade de Cristo sobre a igreja. Vamos lá. Jesus é o que da igreja? A cabeça da igreja. A cabeça da igreja quem é? Jesus. Ele tem primazia sobre a igreja. Ele está em primeiro lugar na igreja. Se nossa igreja não é igreja cristã, se Jesus não é primeiro lugar nas igrejas, a igreja não é igreja cristã, irmãos. Ou Jesus é primeiro lugar nas nossas vidas, nas nossas ações, na ação da igreja, ou essa igreja não é igreja cristã, ou qualquer igreja que se diga cristã. Terceiro, a sua vontade deve ser assim. Ele só é a cabeça da igreja, e só tem primazia na igreja quando a vontade dele é exercida na igreja. Terceiro, irmão, superioridade sobre o mundo mau de Cristo. O homem foi criado à imagem de Deus. Foi ou não foi? Lá no Gênesis, Deus criou Adão e Eva, sua imagem e semelhança. Mas a queda, essa imagem foi danificada. Foi danificada. Temos as pessoas ainda como imagem de Deus? Sim, temos. Mas uma imagem danificada. Deus veio para restaurar, para mudar direções e para reconciliar a nossa vida com quem? Com Deus.
Esse foi o motivo da vinda de Jesus: reconciliar cada irmão aqui, a minha vida e quem sabe a sua vida com Deus. Amém. Nós vamos nesse instante curvar nossas cabeças e orar. E orar a Deus por pessoas que estão aqui, por pessoas que estão em casa a nos ouvir. Orar pedindo a Deus que restaure vidas aqui. Você pode orar também por você mesmo. Ninguém conhece mais você, a não ser Deus, do que você mesmo. Você pode orar por você nesse instante, ou por alguém que está aqui, ou por alguém que está em casa, pelas pessoas que estão ouvindo via internet. Ore ao Senhor, peça a Deus que toque nesse coração ou nesses corações, em nome de Jesus. Peça a Deus que faça isso. Ah, pastor, mas ele é crente. Ore por ele, ele precisa de oração. Ah, pastor, eu já sou crente, mas ore por você. O apóstolo Paulo diz que nós seremos salvos de glória em glória. É para frente, não é para trás que se anda, é de glória em glória. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra lida, tua palavra que foi cantada, nós que oramos, nós que cantamos os hinos tão lindos, os hinedos tão maravilhosos, mas o teu principal objetivo é falar aos nossos corações. Eu te peço que o teu Espírito, que é o único, eu não posso, mas o teu Espírito, que é o único que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu peço, Pai, que o teu Espírito conduza vidas aqui, a primeiro se examinar e ver se precisa mudar em algumas coisas. Eu creio que todos nós precisamos. Por outras pessoas que estão aqui, talvez ainda não tomaram a decisão ao teu lado, ou talvez tomaram, mas estão tão distantes de ti. Os seus atos não justificam a decisão que tomaram no passado. Oh, nosso Deus, venha ao nosso encontro e nos abençoa, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.